Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 4 de outubro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhes: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa. A igreja hoje, ela faz memória a São Francisco de Assis. E eu queria trazer uma pequena formação e em seguida algumas palavras dessa pregação. E essa formação nos diz assim: o que nós podemos aprender com São Francisco de Assis? Ele nasceu em 1182, numa pequena cidade, Assis, na Itália. São Francisco de Assis é um dos mais importantes santos da Igreja Católica. Seus ensinamentos e sua história de transformação e compromisso com Cristo impressionam e nos inspiram até hoje. Batizado com o nome de Giovanni, mas chamado pelos pais de Francisco, provavelmente devido à origem francesa da família. São Francisco de Assis foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1228, menos de 2 anos após a sua morte. Mesmo que suas boas ações tenham acontecido no século XIII, sua mensagem permanece muito atual. Por isso reunimos aqui 5 grandes lições que podemos aprender com São Francisco de Assis. Primeiro, o amor ao próximo. Francisco se dedicou a viver como Jesus viveu e a espalhar suas palavras. Ele fez voto de pobreza e com suas pregações reuniu seguidores para dividir com ele a missão. Foi baseado nos ideais de fé, renúncia aos bens materiais e amor ao próximo, que ele fundou a Ordem dos Frades Menores em 1209 e, junto com seus irmãos franciscanos, cuidou dos pobres e dos doentes por onde passou. Ao resgatar as suas ações, podemos perceber o propósito de Francisco, que era viver e pregar o amor de Deus sobre todas as coisas, amando o próximo como a si mesmo. São Francisco nos mostra que é pelo amor que se faz um mundo mais justo e mais fraterno. Segundo, São Francisco nos ensinou a respeitar a natureza. Ele pregava o amor a Deus que criou todas as coisas. E isso inclui a natureza e os animais. E uma das histórias diz, inclusive, que os pássaros se moviam ao seu redor e o observavam como se reagissem às suas palavras. É por isso que em muitos quadros de São Francisco nós vamos ver os pássaros ao seu redor. E com São Francisco, então, aprendemos que não devemos nunca deixar de nos encantar, de agradecer a Deus pela natureza, por tudo que Ele criou. Agradecer e louvar, porque tudo Ele fez para o louvor da sua glória e para tornar
o ambiente que nós vivemos, o ambiente mais bonito e agradável, e vemos a perfeição da natureza, vemos os animais e tudo que o Senhor criou, tudo que Ele fez é bom e é para o louvor da sua glória. São Francisco nos ensina também o despojamento, porque ele abriu mão de tudo que possuía, e descobriu no despojamento o seu caminho para a liberdade, quando São Francisco renuncia à riqueza, ao poder, aquilo de material que ele tinha, para dedicar a sua vida aos pobres. Trata-se de saber viver com pouco e usar bem aquilo que tem, e buscar o essencial para a nossa vida. Nos despojarmos de tantas coisas supérfluas, inúteis, que acabam nos sufocando, que acabam tirando o precioso tempo que nós temos, que acabam nos causando tanta dor. E São Francisco, ele nos ensina isso, a despojar, a viver com aquilo que realmente nós precisamos. São Francisco nos ensina também a perdoar sempre. Francisco dizia que Deus não havia encontrado nenhum pecador mais vil e insuficiente do que ele. E Deus então o escolheu. A consciência de ter sido largamente perdoado deve nos ajudar também a perdoar. Conta-se também que um dia, ao ouvir irmãos que falavam mal de um terceiro, Francisco repreendeu-os e recomendou que, ao invés de expô-los ao frio da impiedade e do julgamento, deveriam cobri-lo com o cobertor do amor discreto e compassível, que crê e espera a sua conversão e suporta suas fraquezas. Afinal, todos nós somos necessitados do amor e do perdão. E o quinto, Francisco nos ensina a olhar fixo no céu. Francisco costumava deitar-se na grama e admirar o céu. Nós precisamos sair um pouco da nossa vida virtual, das redes sociais, para nós conseguirmos contemplar aquilo que há de mais belo ao nosso redor. Olhando para o céu, Francisco contemplava o infinito e o seu Criador. Meu irmão e minha irmã, nós precisamos muito nos dias de hoje fazer isso. Tirar um tempo para olhar para o céu, para contemplar as maravilhas do Senhor. Tirar um tempo para olhar as pessoas ao nosso redor, para olhar o mundo ao nosso redor. Porque com o avanço da internet, das tecnologias, nós estamos acabando não olhando mais um para o outro. Nós não temos mais tempo de olhar um para o outro. Nós não temos mais tempo de admirar as coisas simples da vida, as coisas maravilhosas que Deus criou para que nós pudéssemos viver bem. Nós precisamos voltar a olhar para nós. Olhar no espelho, nos enxergar as pessoas próximas de nós, enxergar a nossa família. E principalmente, nós precisamos olhar para o céu e enxergar que existe uma eternidade nos esperando. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar sobre a disposição que nós precisamos ter para seguir Jesus. Jesus estava com os discípulos e alguém falou: Senhor, eu vou te seguir para onde o Senhor for. Mas Jesus responde: as raposas têm toca, os pássaros têm ninho, mas eu não tenho nem onde repousar a cabeça. Aquela pessoa, eu creio, que estava entusiasmada de seguir Jesus, porque Jesus já estava muito conhecido, a sua fama se espalhava. E algumas pessoas de repente queriam seguir Jesus para também ter essa fama, para também ter esse sucesso, para ter o poder que Jesus tinha, para se sentirem importantes,
Mas Jesus vai dizer, olha, se você quer me seguir mesmo, você precisa saber, eu não tenho nem lugar para dormir. Você me seguindo, eu não tenho nada de material para te oferecer. Se você me seguir, você vai carregar uma cruz comigo. E quantas vezes nós também agimos assim? Quantas vezes as pessoas acham bonito ter um dom? Quantas vezes a pessoa sente que ter uma missão, ter um serviço na igreja, aquilo vai mexer com o seu ego. Mas Jesus fala, olha, me seguir vai exigir sacrifício, vai exigir renúncia. E muitos, quando ouviram Jesus falar isso, deram meia volta e não prosseguiram naquele desejo, porque estavam querendo seguir Jesus por intenções pessoais e não por amor à missão. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós precisamos, tem uma canção do Juninho Cassimiro, e quando ele está ministrando, ele fala que nós não devemos nos iludir nem com os dons que o Senhor nos dá. Porque existe um perigo muito grande quando nós nos iludimos com os dons, no sentido de achar que nós somos melhores do que os outros por ter aquele dom, de achar que agora as pessoas vão nos servir porque nós temos aquele dom. Sempre precisamos ter isso no coração. Os dons que o Senhor nos dá não são para autopromoção. Tudo que o Senhor nos dá é para servir o outro. Porque Jesus, sendo Deus, foi isso que Ele fez aqui na terra. Se doar, servir e amar o próximo. E depois no Evangelho, vai continuar dizendo que Jesus, Ele chamou duas pessoas para segui-lo. O primeiro, ele disse, Senhor, eu quero te seguir, mas me deixa primeiro enterrar o meu pai. O outro disse, Senhor, deixa eu primeiro me despedir dos meus familiares. E Jesus vai responder, quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E nessas duas mensagens, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos mostra claramente que nós não podemos mais adiar o chamado que Ele tem para cada um de nós. Que nós não podemos colocar nenhum obstáculo, nenhuma barreira. Eu já ouvi várias vezes, eu creio que você já ouviu, ou às vezes você já pode até ter falado isso. Depois que eu resolver essa e essa situação, eu vou seguir Jesus. Depois que eu melhorar, eu vou seguir Jesus. Depois que eu fizer isso ou aquilo, eu vou seguir Jesus. E nós acabamos colocando o seguir ao Senhor como a última coisa que nós temos que fazer. E aqui o Senhor está nos ensinando que segui-lo deve ser a nossa prioridade. O nosso primeiro chamado é seguir o Senhor. Porque se nós seguirmos a Ele, nós vamos ter a força para vencer todas as outras coisas. Mas se nós quisermos primeiro resolver os nossos problemas e as nossas situações, para depois seguir Jesus, se nós falarmos como muitas pessoas ainda falam, eu estou novo, eu estou jovem, eu quero aproveitar primeiro a minha vida para depois seguir Jesus, nós estamos decretando a nossa sentença de morte. Porque primeiro, nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se amanhã nós teremos essa oportunidade, mais um dia de vida para seguir o Senhor. E segundo, Jesus colocou a minha vida e a sua vida como prioridade. Por isso Ele abriu mão do trono, Ele abriu mão do poder, Ele abriu mão dos céus, Ele abriu mão de tudo para vir aqui na terra e dar a vida por nós. Então, se nós somos prioridade de Jesus, Ele deve ser a nossa prioridade. Ele deve ser a nossa busca maior. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Meu irmão e minha irmã,
Não adie a sua escolha, o seu chamado, porque você já ouviu o Senhor te chamando várias vezes. Nós ouvimos o Senhor nos chamando todos os dias. Vem, me segue. Mas nós apresentamos para o Senhor tantas desculpas, tantas dificuldades para não segui-lo. E se o Senhor está nos chamando, nós podemos ter a certeza que o seu chamado é um chamado de amor. O chamado do Senhor para mim e para você é para nós caminharmos com Ele, segurar nas suas mãos e não olhar para trás. E esse olhar para trás, ele significa ter saudade da vida velha sem Jesus. Olhar para trás é ficar apegado com aquilo que nós renunciamos, com aquilo que nós deixamos. É por isso que São Francisco de Assis nos ensina tanto o despojamento, a confiança na providência divina, saber que o Senhor está conosco e que Ele vai suprir todas as nossas necessidades e que não há nada no mundo que nós deixamos por amor ao Senhor que seja mais importante do que o Senhor. Então Jesus, Ele deixa bem claro para mim e para você: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Nós somos chamados a colocar a mão no arado, a estender as mãos para o Senhor e ir com Ele até o fim e segui-lo, sabendo que seguir o Senhor exige sacrifício, renúncia, mas que no final há uma recompensa que nos espera. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Rezemos juntos a oração de São Francisco. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado São Francisco de Assis como exemplo de fé, de renúncia e de amor ao Senhor acima de tudo. Dai-nos nesse dia essa graça de viver os exemplos de São Francisco, de amar ao próximo como ao Senhor, de respeitar a natureza e a criação tão bela, de termos coragem, Senhor, de nos despojarmos de nós mesmos, de perdoar e, acima de tudo, Senhor, de nunca tirarmos os olhos do Senhor, mas crer que o Senhor está conosco a todo momento e a cada instante. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.